Olá, boa noite. Estamos ao vivo, diretamente da Domus Telecom em São Jorge do Patrocínio, para apresentar o Impacto Podcast. Estamos hoje com uma nossa convidada especial, a Cida Sanches, do Espaço Mulher, e nós temos a oportunidade de estar conversando nesse período sobre a carreira sua, Cida, sobre os prêmios que você vai receber agora na sexta-feira no jantar da Impacto Pesquisa. Seja bem-vinda, Cida, boa noite. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo, né? Poder passar um pouquinho da minha trajetória e a todos que estão nos ouvindo. Então, muito legal a gente poder estar junto, e eu queria que você contasse para os nossos espectadores, né, Cida, um pouquinho sobre a sua vida. Há quanto tempo você está já nessa função como massoterapeuta, na função como enfermeira? Como que foi o início da tua carreira? Então, como técnica de enfermagem já faz mais tempo, né? Eu comecei como agente de saúde em 98 e em 2004 eu comecei como técnica de enfermagem, tá? Aí eu comecei trabalhando no hospital, depois passei para trabalhar num posto de saúde do bairro Vila Oriental, isso de 2004 a 2007. Aí foi quando eu saí para fazer faculdade, e aí eu não estava conseguindo conciliar as coisas. Eu tinha uma loja, tinha um comércio também, aí ficou um pouco difícil. Aí eu peguei e saí da enfermagem e fui partir para estudar, para ver o que eu queria, que era a área de estética. Eu me apaixonei, eu usei, como se diz, e me apaixonei pela área, e é uma coisa que eu gosto muito. Aí, em 2007, eu comecei a faculdade, em 2007, 2008, 2009, e daí em 2014 eu retornei para a enfermagem. Aí é onde eu estou até hoje, de 2014 até hoje. Então eu fiquei 7 anos, no caso, de 2007 até 2014, fora da enfermagem. De 2014, agora a gente já está no ano de 2023, já vai para 9 anos no caso, certo. Já fez 9 anos que eu estou novamente. E qual foi a faculdade que você fez? Eu fiz a faculdade de Cosmetologia e Estética, tá? Que é um curso tecnólogo, né? Só 3 anos. E assim, é uma coisa que eu não sabia nem que existia essa faculdade. Aí eu fiz uma cirurgia, precisei usar, né, para fazer drenagem na época, e eu me apaixonei pela área. Aí foi aonde que eu decidi fazer a faculdade de estética. A gente fala de estética em si, mas é cosmetologia em estética. E aí, assim, tenho feito vários cursos para a gente estar se aprimorando, né? Porque, assim, a gente não... Na faculdade é uma coisa básica que a gente aprende. O dia a dia, o trabalho, os cursos fora é que a gente consegue fazer né, tá se aprimorando e tá buscando mais procedimentos e tá trazendo mais novidades para o município e região. E esse curso, então, ele abriu para você a perspectiva de uma nova área de trabalho? Com certeza. Eu já atendia na época, mas assim, tudo era muito novidade, quase não se entendia o que é o trabalho de uma esteticista, sabe? Em 2012, 13, 14, aí eu fui chamada novamente por um contrato, daí me chamaram para voltar a trabalhar, estava precisando de pessoal na área de enfermagem, me chamaram para voltar, eu voltei, mas continuando trabalhando na estética, nunca parei. Voltei para o hospital, na época, eu trabalhava de dia, e aí eu trabalhava um dia no hospital, outro dia na minha estética. Aí fui para noite, e aí trabalho todos os dias na minha estética, e noite sim, noite não no hospital. Ô Cida, mas essa parte de massoterapia, ela já é uma área que se envolve mais com a saúde, ou tem a ver com a estética também? Tem alguma coisa que tem a ver com a saúde. Por exemplo, a massagem relaxante, a reflexologia. Tem bastante coisa que vem na área de saúde, mas assim,
a parte de modeladora, assim, não tem, é para a área de estética mesmo. Mas assim, ó, a drenagem linfática serve para, por exemplo, eu atendo bastante gestante, paciente pós-cirúrgico, né? Então ela vem na área de saúde também. Porque assim, a gestante, num caso que, né, tá lá bem inchadinha, com bastante edema nas pernas, nos braços, a gente vai lá e faz uma drenagem, ajuda bastante. Porque aí, como se diz, ela tá com aquele peso, começa a acumular peso e aí a gente consegue drenar, tirando um pouco daquele líquido, e aí é onde que dá um pouco de conforto melhor para a gestante. Ou pós-cirúrgico, geralmente pessoas que fazem alguma cirurgia, principalmente cirurgias estéticas, né? Aí a gente pega e faz as drenagens. Geralmente os médicos já recomendam, os cirurgiões plásticos já recomendam, quero tantas drenagens, quero 10 drenagens, quero 20, e assim faz. Então essa seria um complemento de algum tratamento, de alguma cirurgia que a pessoa já fez, e aí entra a tua atuação. Sim. Eu atendo bastante pós-cirúrgico, bastante. Inclusive a minha última cliente agora à tarde era uma cliente que fez cirurgia reparadora estética e está fazendo as drenagens que o médico pediu. Que bacana. E a parte da enfermagem, porque você tem já muitos anos na área de enfermagem, né? Então você está sempre em contato, tanto com as pessoas que têm necessidades cirúrgicas ou algum outro tipo de situação, que você também tem atuado também, né? Sim. E lá a gente, embora que eu procuro não misturar, tá? Quando eu estou no hospital, eu sou assistida técnica de enfermagem. Certo. Porque assim, tem muitas pessoas, tem um procedimento que eu faço que dá para mim conseguir vários clientes no hospital. Só que tem pessoas que chegam em mim e falam assim, nossa, você me atendeu lá no hospital e você não falou que você fazia esse procedimento e tal. Mas eu acho assim, que não é o lugar, entendeu? Porque lá eu sou funcionária pública, então não devo estar misturando essas coisas. Aí tem pessoas que ficam sabendo através de outras pessoas que vieram fazer o procedimento, esse procedimento, no caso, é a aplicação com ozônio, tratamento com ozonioterapia, que é um dos tratamentos que eu faço. E aí fala assim, nossa, você me viu lá no hospital, fez injeção em mim, eu tava com dor, principalmente quem tem problema de ciático, essas coisas, e você não falou nada. Eu falei assim, olha, então, se eu fosse falar para você, às vezes na minha clínica eu ainda comento com o paciente. Sim. Se eu fosse falar isso para você lá, era como se eu estivesse te trazendo para minha clínica e para mim estar cobrando de você. Um exemplo. Então, aí ele fala assim, não, mas não tem nada a ver. Eu falei assim, mas assim, a gente mora em cidade pequena, é complicado. Mas você é muito conhecida na cidade, né, Cida? Tanto como técnica de enfermagem, como uma pessoa voltada para a área de estética, né? Porque afinal de contas você tem já recebido muitos prêmios, né, pela tua participação profissional, e isso também facilita, né, para que as pessoas já te conheçam e saibam que você está atuando nas duas áreas, né? Sim, graças a Deus eu tenho, como se diz, recebido um carinho muito grande das pessoas que me conhecem, que sabem do meu trabalho, e também eu moro no município desde o ano de 82, e aqui na cidade desde 2005, então assim, ou é a Cida do hospital ou é a Cida da estética, não tem jeito. Sempre o pessoal se refere a mim desse jeito. Então, tipo assim, às vezes vem gente de fora, eu atendo pessoas de municípios, tipo de Autônia, eu atendo gente, inclusive tem cliente lá de Autônia que já passou para outras pessoas, vai lá na Cida, assim, ela faz esse procedimento. Tenho clientes de Porã, tenho clientes de Pérola, Esperança Nova, que é pertinho, já atendi gente até de Umuarama com ozonioterapia. Aí, às vezes chega aqui na cidade, você dá a localização, mas aí às vezes fica um pouquinho difícil. Aonde que mora a Cida? A Cida da estética? Ou a Cida do hospital? Aí já todo mundo aqui na cidade não tem jeito de se esconder, não. Que legal. E Cida, o que vem a ser essa técnica de ozonioterapia, é isso? Isso. Ozonioterapia é, assim, um pouco novo ainda, embora que ele já está no Brasil há alguns anos, tá? Mas, assim, é um tratamento que poucas pessoas conhecem.
às vezes vê falar, mas não entende. Mas o ozônio, ele trata mais de 250 tipos de doenças. Sério? Então, tudo que você imaginou de doenças, ele está tratando. Semana retrasada, uma cliente, eu falo que hoje é uma cliente, mas assim, mora nos Estados Unidos, me mandou mensagem via WhatsApp, porque a mãe está com problema tem psoríase, tem problema de fibromialgia, tem depressão. Ai, Cida, o que você pode fazer para ajudar minha mãe? Porque me falaram que o ozônio trata. Falei, sim, o ozônio trata muito. Aí expliquei bastante sobre o tratamento, como que ele vai fortalecer, ele ajuda a aumentar a imunidade do paciente. Aumentando a imunidade do paciente, muitas outras doenças oportunistas não chegam na pessoa, né? Inclusive, eu sempre falo que eu acho que eu não peguei Covid até hoje porque eu faço ozônio em mim. Não faço assim toda semana, mas eu percebi que minha imunidade está um pouquinho baixa, eu já faço ozônio em mim. E eu sou uma das meninas lá do hospital, do povo do hospital, que ainda, graças a Deus, não contraí Covid. Então, assim, aí eu tenho várias clientes que eu já fiz tratamento com ozônio para fibromialgia, que é uma pessoa chega lá parecendo que vai morrer de tanta dor, porque dói desde a raiz do cabelo até o dedão do pé. E graças a Deus eu tenho tido resultados muito bons. Agora eu tô com um caso de uma paciente com vitiligo, que eu quero ver, assim, se Deus quiser, ela sem aquelas manchinhas do vitiligo. E também tenho conversado com paciente com psoríase, que tem muita psoríase, então a gente vai procurar fazer o tratamento certinho, pra gente estar levando um conforto melhor para a pessoa, porque é bem complicadinho também esses problemas de saúde. E essa sonoterapia também é aplicada na área de estética, porque você falou, evidentemente, né, em pessoas com problema de pele e tudo, mas a característica é mais para a estética ou é mais para a saúde mesmo? Para ambas, eu trabalho ambas as partes. Na parte da estética, pode se tratar vasinho, aqueles vasinhos, né, que incomoda muito a mulherada. Inclusive, eu atendi até homens fazendo aplicação, que vai assim, nos vascular para fazer aquelas aplicação e tal. Você fala dos vasos assim nas pernas, por exemplo? Isso. Não as varizes, os vasinhos, aqueles que parecem uma telinha de aranha. Tenho feito bastante aplicação daquilo lá, né, naqueles vasinhos, tenho tido resultados muito bons. Na parte de gordura localizada, é um pouquinho dolorido as aplicação, porque o ozônio ele é um gás, então tipo assim, ele arde um pouquinho na aplicação, mas assim, tem pessoas que aguentam muito bem. Nas estrias, na celulite, então tenho tido assim, na queda de cabelo, ele ajuda bastante. Por que na queda de cabelo? Porque às vezes o que está fazendo cair o cabelo é que a raiz está enfraquecida e ela não tem força, né? Não tem nutriente suficiente para ficar um cabelo forte. Aí a gente faz a aplicação de ozônio, que o ozônio ele é 95% oxigênio, que é uma coisa que a gente precisa para respirar. E talvez é o que está faltando na raiz do cabelo. Está faltando esse nutriente para ele. Então a gente faz essa aplicação. E só 5% é ozônio na formulação do ozônio. Então, tipo assim, muitas pessoas me perguntam, ai, Cida, mas não é perigoso? Não, não é perigoso. Não tem perigo nenhum. Pode fazer, seja comigo, seja com outras pessoas que fazem o tratamento, é super indicado. Eu tenho várias pessoas, esses dias atrás, uma amiga companheira de trabalho, estava até de atestado por conta de dor na coluna, ela tem um problema na coluna. Eu fiz uma sessão nela, ela não queria nem voltar para a segunda porque estava super bem. A pressão estava altíssima, coisa que ela não tem pressão alta. E hoje, se você conversar com ela, ela vai falar assim, não sinto mais nada, minha pressão está ótima. 2 sessões de ozonioterapia que a gente fez. Num intervalo de 7 dias, uma sessão da outra. Isso é um equipamento que você adquiriu para fazer essas aplicações? Sim, é um aparelho. Não é um custo muito caro.
Mas assim, tem a parte eu comprei o torpedo, a gente usa o torpedo de oxigênio, como aquele oxigênio hospitalar, certo. Tá? Que eu também comprei o torpedo. Sempre que eu preciso de trocar recarga, os mesmos meninos que vêm trocar no hospital trocam para mim. Um aparelho, né, o conversor de ozônio, converte o oxigênio em ozônio, e tem o material descartável, seringas, agulhas, essas coisas assim. Mas assim, não é um tratamento caro, né? Não é um aparelho caro para o benefício que ele tem. Ele é assim, todo lugar que vai, que fala de ozônio, todo mundo quer fazer e gosta de fazer e gosta do resultado. E na nossa micro-região, que engloba aqui São Jorge, Autônia, Pérola, Esperança Nova e Iporã, alguém já faz esse tipo de atendimento como você faz aqui? Eu sei que tem uma pessoa que faz em Umuarama, tá? Mas mais voltada para a área de estética, certo. Não voltada para o geral. Porque assim, o aparelho, o conversor de ozônio, ele tem 2 tipos. Tem um que trabalha tanto a parte saúde e a parte estética. E tem o que trabalha só a parte estética. Então, tipo assim, quando eu fui comprar o meu, eu já quis os 2. Por quê? Como eu já trabalho na área de saúde, eu falei assim, eu quero, né, tá trabalhando as 2 coisas. E quem me procurou primeiro foi pessoas com problemas de saúde. É o que mais me procura. Mais pessoas com problemas de saúde do que para atendimentos estéticos. Então, eu atendo das 2 partes. E aqui na região que eu saiba, tem um Umuarama mais voltado para a área de saúde, de estética. Então, na nossa micro-região, é só você, nessas 5 cidades? Só eu. E eu vejo... Até onde eu sei, só eu. Ok. Eu vejo uma grande vantagem, Cida, porque como você uniu a tua formação inicial, que era na área de saúde, na área como técnica de enfermagem, e depois a sua especialização na área de estética, você consegue navegar bem nas 2 áreas. Sim, graças a Deus. E são as áreas que eu gosto de trabalhar. E é interessante, porque com isso você tem um conhecimento maior para oferecer para os teus clientes e pacientes, né? Sim, tem pessoas que chegam às vezes meio tímido para fazer, porque assim, eu vou já falar na parte do ozônio, porque tem vários tipos de aplicação. E tem pessoas que sentem assim, bastante envergonhado de vir fazer e tal. Aí quando fala assim, é a Cida lá do hospital, que já foi atendido por mim lá, eles não mostram assim uma resistência ou não se sente envergonhado, sabe? Aí eu falo assim, nossa, talvez se eu não tivesse esse vínculo, eu teria um pouco de resistência das pessoas. Mas graças a Deus não tenho tido essa resistência, não. E esse conhecimento me parece ser fundamental, porque às vezes a pessoa vem com uma necessidade, mas com a tua experiência você pode até mostrar a aplicação em outras áreas que ela também tem necessidade, mas que ela ainda não percebeu, né? Sim, com certeza, porque assim, às vezes a gente pensa de fazer para uma causa e acaba atingindo outras causas que a pessoa às vezes nem relata pra gente, talvez por não entender direito o problema, ou às vezes por se sentir envergonhado, porque tem muitas pessoas que sentem às vezes vergonha de falar algum tipo de problema de saúde que tenha, e aí a gente acaba tratando da pessoa sem mesmo ela saber direito que a gente está tratando. E o teu público que você atende é um público feminino, ou você atende também homens que procuram por alguma situação? Ambos os sexos, não tem assim, tanto homens quanto mulher, não tem assim não posso falar assim que é mais mulher do que homem, geralmente é mais ou menos a mesma faixa. Tanto no aspecto estético quanto no aspecto de saúde? Na parte de ozônio, mais tanto homem quanto mulher. Na parte de estética, geralmente é mais mulher. Para a estética, eu atendo mais mulher. Mas tenho clientes homens também. E quais outras ações que você faz como na parte de estética, além dessa do ozônio que você já nos detalhou? Eu também trabalho, né? Eu atendo também as massagens modeladora, massagem relaxante, a drenagem que eu já tinha falado. Também faço limpezas de pele, também tem uma procura bem boa, graças a Deus. Foi a primeira coisa
primeiro procedimento que eu ofereci para os meus clientes, quando eu comecei, eu fazia limpeza de pele de graça. Você ia lá porque eu queria aprender, eu queria treinar, entendeu? Hoje eu tenho bastante cliente, tanto homens, mulheres, crianças, pessoas assim da adolescência, tenho bastante. Faço a depilação tanto com cera quanto com laser. Tem um grande público de depilação com LED, que é uma novidade, porque antes a gente usava a luz pulsada, que ele quase que elimina os pelos. Aí veio o laser, que também, como se diz, elimina, mata o pelo pela raiz. E hoje a gente temos o LED, que é como se diz, um aparelho mais sofisticado, que daí a gente gasta menos sessões para ter o resultado da depilação definitiva. E quando você trabalha com a depilação, por exemplo, com cera, a gente percebe, né? Muitas vezes o pessoal brinca ou coloca vários vídeos, né? Que parece que é muito dolorido. Muito, bastante. E aí, quando você passa para o laser ou para o LED, ainda tem esse processo dolorido? Olha, se eu falar para você que é 100% indolor, não é. Mas assim, digamos que a pessoa... Ninguém reclama. Talvez eu leve um sustinho no começo, as primeiras sessões. É como se você estivesse levando uma descargazinha de energia. Porque assim, o LED é uma luz que ele tem que entrar no seu poro para matar a raiz do pelo que está lá dentro do poro. Certo. Então não tem como você não sentir nada. Tá? Mas é um leve desconforto. Um leve, que assim, no começo, geralmente na primeira sessão, a pessoa fala que sentiu mais, mas depois acaba não reclamando mais não, porque já passa meio que despercebido. E às vezes tem umas pessoas que falam assim, nossa Cida, parece que você gosta de ver a gente sofrer. Não é isso. É que assim, eu preciso que a pessoa sinta esse leve desconforto para mim ter certeza que a sessão tá valendo, entendeu? Que eu tô atingindo o objetivo, que é ir enfraquecendo, porque não é uma única sessão, geralmente em torno de 6 a 8 sessões. Então, que eu tô tipo assim, você sentiu um desconforto. Então, o meu objetivo era chegar lá na raiz. Então, você sentiu esse desconforto é porque a luz chegou lá na raiz do pelo. Uhum. E, por exemplo, quando você aplica com cera, você tira, né, a raiz. Sim, eu arranco o pelo pela raiz. Pela raiz. Isso. E a eficiência dos 2 métodos é a mesma? Ou seja, você consegue de fato que não nasça mais o pelo ali? Com a cera, eu só vou arrancar e no máximo 20 dias, para estourar 30 dias, o pelo já está tudo ali novamente. Ele volta a nascer. Com o laser ou o LED, a gente mata a raiz do pelo. Então, a gente mata o pelo. Então, ele não nasce mais. Com a cera, a gente só elimina ali por uns dias. E depois ele volta a nascer. É que nem um mato na roça. Quem conhece de mato, ou aqui na cidade a gente também tem. Você arrancou ele, depois ele acaba nascendo. Porque sempre fica uma raizinha ali e ele acaba voltando. Com a cera é a mesma coisa. Não tem jeito. Aí o que demora um pouquinho mais é que nem você passar o Presto Barba. Passou ali, cortou o pelo. Amanhã ou depois você vê que já tem pelo novamente. Com a cera demora um pouquinho mais porque a gente arranca pela raiz. Tá. Mas não mata o pelo. Uhum. Então legal. Então, mas você ainda tem a situação que com o laser ou com o LED você não tem aquela dor excessiva, né? O desconforto é bem menor. E ainda você tem a vantagem de que aquele processo é um processo que não vai retornar o pelo. Sim, é o que as meninas sempre falam, ou tem um cliente masculino também, eles falam assim, olha, vale a pena a gente passar porque é um pequeno desconforto, não é um desconforto assim que chega, como se diz, falar assim, não tô aguentando de tão dolorido que é. É um pequeno desconforto. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, por que eu não vi isso antes? Então, acaba fazendo uma região, volta para fazer outras pessoas com um pouquinho mais de condição, faz tudo de uma vez, depila, como se diz, com um LED o corpo todo. A gente consegue fazer o corpo todo. Que legal. E isso também é um equipamento que você comprou um aparelho que você comprou para isso.
Infelizmente não. Esse daí eu faço locação, porque é um aparelho de um custo muito alto. E assim, a gente morando numa cidade pequena, não vai fazer locação dele. Então, só para uso da estética, no caso, na minha estética, não é viável a gente ter. Então, esse aparelho eu faço a locação dele. Certo. Mas tem bastante procura também para isso. Bastante procura. Geralmente eu atendo uma vez no mês, tá? Eu já sempre em dezembro eu já fecho as datas para o ano todo. E nesse dia, geralmente, eu atendo de 30 a 40 pessoas, ou às vezes até mais de 40 pessoas num dia. E daí, nesse dia que você loca o equipamento para estar à tua disposição. Isso, geralmente é na primeira segunda-feira do mês, eu sempre escolho assim no comecinho do mês, e assim, geralmente dia de semana. Geralmente é que nem segunda-feira próxima agora vai ser o dia do laser comigo, ali na estética, no Espaço Mulher. É o dia inteiro só atendendo depilação com LED. E para quem está nos ouvindo ainda, há a possibilidade de encaixar ainda nesse atendimento na próxima segunda-feira? Com certeza, a gente sempre tem alguns horários, porque são um procedimento muito rápido, sabe? Não é uma coisa assim demorada. Com 1 hora, um exemplo, 1 hora eu consigo fazer a pessoa, o corpo todo. Então, tipo, é um procedimento um pouquinho, não vou falar caro, mas não é assim barato pra gente estar cobrando por sessão, por causa que a locação, o aparelho é caro, a locação é cara, então a gente tem que passar pro nosso cliente, né? Mas o resultado dele, final, depois, compensa esse gasto que a pessoa vai ter e esse pequeno desconforto que no começo ela vem reclamar. Mas você ainda faz aplicação com cera? Ainda faço. Tem gente que procura, mesmo que doa. Sim. Tem pessoas que falam assim, tá fora do meu orçamento fazer com LED ou laser. E aí continua fazendo com cera. Eu atendo bastante ainda com cera. Tem várias pessoas que eu atendo com cera. E parece que a questão da depilação, nos últimos anos, ela foi sendo incrementada, né, Cida? Porque na minha geração, por exemplo, não era nada comum os homens fazerem depilação, mas hoje é uma coisa muito comum. Sim, e as mulheres cada vez mais procuram isso também, né? É que assim, ninguém gosta de ter pelos, né? Porque assim, se tem na axila, um exemplo, se você transpira, já tem um cheiro mais assim, desagradável, seja homem, seja mulher. Então, tipo assim, hoje em dia, tanto homens quanto mulher não quer ter pelo, não. E eu dou graças a Deus disso. Legal. Então, essa é uma área que as pessoas podem te procurar. Sim, né? Pode estar me procurando. Nós vamos depois estar divulgando também o seu telefone, né? Para que as pessoas, aí que tá na tela agora, né? Aí o 449-9104-9496, tem um Instagram, Espaço Mulher Cida Sanches. Então, se você tem aí alguma necessidade, já pode, inclusive, estar agendando para a próxima segunda-feira. Sim, segunda-feira estamos atendendo o LED, se Deus quiser. Que legal. E que mais que as pessoas podem te procurar? Nós já falamos aí sobre a ozonioterapia, falamos agora sobre a questão da depilação. Você já tinha falado da massoterapia também, que você faz. Sim, eu adquiri no meados do ano passado aquela máquina da criolipólise, que é aquela do congelamento que o pessoal fala, que vários artistas fazem e falam que é bom e tal. Eu tenho feito bastante também. Como que é isso? Congelar? Congelar. A pessoa literalmente congela. A gente tem um aparelhinho que a gente mede, por exemplo, a pessoa quer fazer abdômen. A gente mede a espessura da camada de gordura ou flacidez. Não precisa ser só gordura. Pode ser gordura junto com flacidez. Ou pode ser só flacidez. Não tem problema. Aí a gente faz para a gente poder saber quanto período que a gente vai deixar a máquina congelando. A máquina não é que você entra numa máquina. Tem umas placas. A gente coloca as placas. Tem um tecido anticongelante. Que a gente põe porque senão pode queimar o paciente. Então, já tem casos de queimadura. Então, eu tenho esse aparelho na minha estética também, desde
agosto do ano passado, que eu tenho atendido. Tem tido bastante procura, porque assim, é uma sessão única. Se a pessoa se cuidar, porque eu falo se cuidar, não é porque vai lá, fez o procedimento e adeus gordura, vou comer lanche, vou sair todo dia para comer, não é bem assim também. A gente orienta uma alimentação. Não temos restrições, mas procurar ter uma alimentação balanceada e procurar fazer algum tipo de atividade física, tá? Então tem esse procedimento também, que o mais que o pessoal fala, não fala assim, eu vim aqui para fazer uma sessão de criolipólise, que é o nome do procedimento. Eu quero fazer aquela sessão do congelamento. Então, a procura para mim também é excelente. E qual é a finalidade? É para emagrecimento? Para emagrecimento. Esse tanto faz a parte modelar como emagrecer. Então, na verdade, é queimar gordura. Queima gordura. É bem isso mesmo. Através do congelamento. O aparelho, ele chega até menos 15 graus negativo. Então, é bem congelar mesmo. Que interessante. E aí, normalmente você faz isso na área do abdômen? Olha, eu já fiz em papada, eu já fiz em braços, eu já fiz em costas, em entremeio de coxa, em abdômen, o abdômen no geral, né, o abdômen tanto inferior como superior, porque a gente não fala de fazer regiões, a gente fala de fazer harmonização corporal. Então, tipo assim, eu não vou tratar só aquela região do abdômen inferior que a gente fala que é a pochete. Não, a gente vai tratar o abdômen num geral, tanto a parte do abdômen, culote, costa, para a gente conseguir fazer a harmonização corporal. Interessante. E tem muita procura para esse tipo de... Tem bastante procura. Às vezes acabo esbarrando um pouco no valor, porque assim, ele é feito por hora. Eu cobro o valor da sessão, por exemplo, por hora. Se você vai congelar 2 horas, 3 horas. Teve uma paciente que eu fiquei com ela 8 horas em congelamento. Mas aí a gente fez várias regiões, não foi uma única região. E assim, a gente consegue ter um resultado muito bom. E são várias sessões ou como é que funciona isso? Depende por exemplo, se for uma pessoa bem fortinha, gordinha no caso, pode ser mais de uma sessão, mas só pode ser feita depois de 90 dias, uma sessão da outra. Mas geralmente é em torno de uma sessão. E o resultado é visível? Na hora a gente já consegue ver um pouquinho de resultado. Tipo, a hora que eu falo assim, a foto do antes, eu marco para a pessoa voltar na sessão pós-crio com 45 dias para a gente já finalizar aquele tratamento. Interessante. E isso é uma técnica nova, Cida? Não é uma técnica nova. Já faz alguns anos que tem no mercado, mas ultimamente ela está bem aceita por todo mundo quer fazer. E na nossa micro-região ou na nossa região, existe alguém que trabalha também com essa técnica? Sim, tem sim. Eu sei que em Iporã tem, eu sei que em Umuarama tem. A Autônia não sei te dizer, mas eu acredito que deva ter também. Certo. Mas interessante então, porque é algo que as pessoas podem procurar e utilizar como uma alternativa, né, para buscar um equilíbrio do seu corpo. Sim. Olha, é super indicado para quem quer diminuir principalmente gordura abdominal ou flancos, é super indicado. A gente já ouve algumas propagandas, como o pessoal fala sobre vibração também, né? Sim, algumas técnicas assim, mas essa de congelamento eu nunca tinha visto, não. Tem já há alguns anos já. Que legal, e que bom que você tem buscado, né, essas novidades e trazido para cá, né, Cida? Porque isso cria um diferencial no teu atendimento aqui na cidade e na região, né? Então, eu sempre estou buscando trazer para São Jorge tudo que tem nas cidades grandes, porque eu falo assim, não é porque a gente mora numa cidade pequena, no interior, que a gente não tem direito de ter os procedimentos que as cidades grandes oferecem. Então eu tenho buscado estar trazendo para cá, sempre que possível, todos os procedimentos que nas cidades grandes já tem. Interessante, né, Cida? Se a gente olhar para
uma situação do passado, por exemplo, 40 anos atrás, as novidades de moda ou qualquer outra situação tecnológica, ela dependia às vezes de pessoas irem para a Europa ou viajarem para os Estados Unidos. Sim. E daí elas traziam essas novidades. Mas hoje com a internet isso ficou tão rápido, né? Sim. Porque lançou lá, você já está atento, já está sabendo alguma coisa, já consegue de alguma forma trazer essas técnicas novas, né? Sim. Eu fiz, há 2 anos atrás, eu fiz um curso e desse curso eu tenho um método que é meu, assinado Cida Sanches. Ah, é? Eu tenho um método é uma massagem modeladora com o método Cida Sanches. Como é que é isso? Conta aí pra nós. É um tratamento que a gente faz, é uma sessão de massagem que a gente faz, onde a gente consegue fazer um detox e já a redução. A pessoa vai até a minha estética, a sessão é de 2 horas, tá? Aproximadamente 2 horas, onde o cliente fica numa manta térmica para a gente conseguir permear ativos por exemplo, na região que vai ser, digamos, abdômen ou coxa. Mas essa manta térmica com aquecimento ou com congelamento? Essa é com aquecimento. Ah, que legal. Essa é com aquecimento. E após esse período que fica, tem um período que fica nessa manta térmica, com produtos e mais um aparelho de vacoterapia, que a gente fala, que é o Endermo, a gente consegue fazer uma massagem que tem um resultado, assim, maravilhoso. Na hora. Que coisa. A partir tipo assim, faz a sessão, já sai com o resultado. Então, uma noiva tá com um pouquinho de excesso, ela pode entrar numa sessão certeza. dessa. Tenho feito bastante para noivas ou para madrinhas. Eu quero um resultado para ontem. Certo. Aí tem umas pessoas que falam assim, Cida, eu preciso de um milagre. Eu falo, gente, o milagre a Cida não faz. Mas a gente tenta ajudar. Mas tem um método ali. Não consigo fazer em mim, mas eu faço nos outros. Tá tranquilo. Então, eu estava pensando agora, você falou do congelamento, eu lembrei os atletas, né? Eu já vi em alguns filmes, alguma situação em que os atletas são colocados num recipiente cheio de gelo. Normalmente acho que o problema de alguma contusão, alguma coisa assim, isso tem a ver também com essa técnica que você usa de congelamento? Tem um propósito parecido ou não? Não é no mesmo sentido, porque assim, o que a gente pode até ser? O que acontece com a região congelada? No caso do congelamento na estética. Certo. A gente faz a morte celular da gordura. Aquele local que foi congelado, a gordura ela não consegue sobreviver àquela temperatura. Então a gente fala assim que a gente faz a morte celular da gordura. Aí ela vai se degradando e ela vai saindo aos poucos do organismo da pessoa. Então, tipo assim, tem resultado por conta disso. Ficou congelado, a célula morreu. E a célula morreu, o seu organismo vai eliminar ela. Ela não fica no seu organismo. Então o seu organismo joga ela fora. Porque eu não preciso mais dela, ela tá morta. Interessante, né? Porque quando você vai para assim, um paralelo aqui, né? Brincando aqui, né? Você vai para uma carne que você precisa assar, você vai esquentá-la para que a gordura queime. E agora você está fazendo o contrário, você vai congelar para a gordura também ser queimada. Então, nesse procedimento, sim. No procedimento do meu método Cida Sanches, é o contrário. A gente esquenta o paciente para a gente poder trabalhar aquela gordura. É diferente. E nesse outro procedimento, a gente congela a gordura para a gente. A gente fala que a morte celular, a gente chama de fagocitose. Na parte de biologia, bioquímica, essas coisas, é a fagocitose, que é a morte celular da gordura. Que legal. Interessante conversar contigo, porque você navega bem nas duas áreas, então você tem tranquilidade para falar sobre o corpo humano, sobre essas questões todas que está acontecendo aí. Legal, mas aí eu não entendi agora, queria fazer uma pergunta, como é que é essa questão de você aquecer, quando você usa o sistema de aquecimento? O que acontece com a gordura? Eu só estou preparando a região para ser... Porque assim, quando eu faço o aquecimento da área, daquela região, eu consigo dilatar os poros, que nem quando eu vou fazer a limpeza de pele. Certo. Eu uso um determinado manta térmica também, touca térmica, para dilatar os poros do rosto, para mim poder extrair os cravos.
Nessa massagem é exatamente a mesma coisa. Com o aquecimento da região, eu consigo abrir os poros, dilatar, a gente fala dilatar os poros, onde eu vou conseguir depois, com esse aparelho de vácuo, conseguir fazer a permeação do ativo que eu quero na massagem, que é os produtos que eu uso na massagem para poder ter o resultado da massagem modeladora. E esses produtos são produtos especiais? Específicos para massagem modeladora. Aí geralmente eles contêm produtos para ajudar na queima de gordura, como... É até difícil falar, mas L-carnitina, tem DMAI na fase final, tem pimenta negra, tem vários produtos que ajudam a queimar e a quebrar essa molécula de gordura. E por último, a parte de DMAI, que é para a gente reestruturar a pele, porque a parte mais ofendida, no caso, é a pele, que é a primeira camada ali. Então a gente faz um tratamento com DMAI para dar uma fortalecida nessa região. Tá joia. Cida, agora eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu sei que você tem celebrado essas festas da Impacto Pesquisa, né? E eu vejo isso porque você tem sido realmente indicada na cidade como uma profissional altamente qualificada na área de estética, na área como técnica de enfermagem. E eu quero saber assim, a sua impressão, como que você tem vivenciado esses prêmios e o reconhecimento da cidade? Olha, cada ano é uma novidade para mim, porque assim, a gente não espera. Tipo assim, o pessoal chega para entregar o material da pesquisa, eu nunca espero que vem. Esse ano, a hora que o Hugo chegou com o resultado, eu fiquei assim, sem entender o porquê de tanto reconhecimento. Eu falo assim, meu Deus do céu, mas mais essa categoria, esse ano aumentou mais isso, o ano passado eu já tinha ganhado nisso, mas esse ano aumentou mais esse outro procedimento. Então, assim, tem horas que a gente não entende como que as pessoas aceitam bem o trabalho da gente. Eu falo assim, tem muitas pessoas que às vezes votam no meu trabalho sem ter passado por mim. Porque assim, é o comércio no geral, e eu não atendo o comércio no geral, atendo várias pessoas, mas assim, não atendo todo mundo. E aí eu falo assim, nossa, é muita gratidão por tudo que eles têm feito por mim, aceitado o meu trabalho, e assim, aceitado a minha forma de trabalhar, as minhas, buscar esses novos atendimentos, novos procedimentos, e sempre estão me dando força para poder estar buscando mais e mais. Fico muito feliz. Mas certamente o pessoal do comércio, eles também têm os seus familiares, seus amigos, né? De uma certa forma, nessa rede, muitos já passaram por ti, né? Sim, com certeza. Eu falo assim, eu não atendi todo mundo, mas assim, às vezes atendeu alguém da família. Porque assim, eu não posso reclamar. Graças a Deus, eu tenho uma clientela muito boa, pessoas maravilhosas, que eu sempre repito isso. Eu não tenho clientes, eu tenho amigos, porque ali dentro da sala de atendimento da Cida Sanches, ali a gente ouve muitas reclamações, muitas pessoas pedindo ajuda, conselho. Então, tipo assim, muitas pessoas falam, Cida, você não tinha que ser esteticista, você tinha que ser psicóloga. Eu falei, não, gente, não, isso não é pra mim. Então, ali a gente acaba trocando, sabe, essas, vamos dizer... Um ajuda o outro, uma ajuda mesmo. Tem dias que eu tô meio para baixo lá, porque a gente tem uns altos e baixos. O meu cliente vai lá e me ajuda, outro dia eu que tô ajudando o cliente, e assim a gente faz essa troca. Mas você tem algo especial que eu percebo, Cida, que é você poder atender a pessoa na área da saúde e na área de estética. E são duas áreas que podem melhorar a autoestima da pessoa. Né? Sim. Porque, na verdade, quando a pessoa está com uma enfermidade, ela também está entristecida, né? Sim, mas você pode interagir nas duas maneiras. Qual é a mensagem que você poderia deixar hoje para essas pessoas que estão com alguma dificuldade, que precisariam, de repente, trabalhar a sua autoestima e que você poderia até ajudá-las? Olha, é até difícil para a gente, né? Porque
eu falo assim, nada melhor do que a gente estar podendo conversar com as pessoas, eu falo que assim, eu procuro muito conversar, eu converso demais, tanto lá na estética, às vezes lá no hospital com pacientes que está internado, e assim, eu costumo brincar bastante, vou falar na área, né, das pessoas que estão doentes, a gente costuma brincar no sentido de alegrar a pessoa, não é brincar com a enfermidade da pessoa, mas procurar deixar a pessoa melhor. Então, nossa, agora eu fiquei sem ação, mas assim, eu procuro sempre poder estar, eu, Cida, se eu puder estar ajudando com algum conselho, alguma ajuda, tanto em uma área quanto em outra, ou, gente, a gente tem vários tratamentos, se você tiver com algum problema, né, de saúde e às vezes não sabe aonde recorrer, procura conversar com um amigo ou desabafa com alguém que chega até pra gente, procura ajuda. Esses dias atrás a gente teve um paciente que tentou suicídio e hoje ele virou amigo. De tanta gente conversar, hoje a gente, sabe, assim, conseguiu mudar a mentalidade da pessoa e de tanta gente conversar, de tanta gente insistir, hoje a gente se tornou amigo. Eu falo assim, então a gente está aqui, tanto lá no hospital, se precisar de ajuda da gente, como profissional lá ou como amigo, pode estar procurando, eu falo isso por mim, da equipe no geral também, que são todos iguais, né? E lá na minha estética a mesma coisa. Tem pessoas que vai lá na minha estética para conversar comigo e não para ser atendido. E eu procuro atender da melhor forma possível. Às vezes eu deixei de marcar um cliente para mim conversar com aquela pessoa. Costumo fazer isso. Eu queria parabenizá-la, porque isso é um verdadeiro sentido de servir. Você é uma pessoa alegre, feliz e que demonstra que você ama aquilo que você faz. Isso com certeza, amo mesmo. Tanto na parte lá de saúde, quanto na parte de estética, amo mesmo. Faço com o maior prazer, com o maior carinho. E certamente é isso que atrai, né, as pessoas até você. É por isso que você tem sido premiada, é por isso que você tem sido reconhecida. E eu quero agradecer, Cida, por esse tempo que nós estivemos aqui juntos. Nós vamos estar, se Deus permitir, na sexta-feira no jantar, na entrega da premiação, junto com a Impacto Pesquisas, o Hugo, o Jader. Vai ser uma festa maravilhosa. Mas eu gostei demais de conversar contigo, né? E eu quero super indicar as pessoas que estão nos assistindo, né? O telefone, vamos colocar de novo o telefone da Cida no ar aí, para que o pessoal possa, né, acionar aí o WhatsApp ou o próprio Instagram e marcar contigo lá para estar fazendo um tratamento, um atendimento, né? Eu super indico porque você tem sido muito especial. Eu agradeço. Se alguém ficar com alguma dúvida também, às vezes fala assim, eu queria tirar uma dúvida, pode me procurar também, que eu estou à disposição para estar esclarecendo algumas dúvidas. Talvez as pessoas falou aqui, mas a pessoa ficou com alguma dúvida, tanto na área de estética quanto na área de saúde, dos procedimentos que eu venho atendendo, né? Pode me procurar também, porque eu esclareço se eu não souber, eu busco a resposta, mas que a gente esclarece, a gente esclarece. Legal. Obrigado, viu, Cida? Agradeço novamente a tua participação aqui, Cida. Parabéns pela premiação. E até sexta-feira. Se Deus quiser, até sexta-feira.